Olá, somos do canal Entidades e o Paranormal. Estamos muito felizes por tê-los por aqui e queremos sempre que se agradem com nossos conteúdos, nossa caminhada para trazer conhecimento não para. Então gostaríamos apenas que todos que quiserem se inscrevam no canal e se tornem membros. O canal está apenas começando e precisamos chegar ao maior número de pessoas possíveis. Vamos dar continuação à história de São Cipriano, só que de uma forma mais detalhada. Esperamos que gostem. O homem que já foi considerado bruxo, mas hoje considerado um mártir. Ele e o santo que espanta todos os males. Existem dois São Cipriano, um de Antioquia e o outro de Cartago. A história dos dois se misturam, pois viveram na mesma época. Mas aqui vamos contar a história de Cipriano da Antioquia. Ele tentou ajudar um homem chamado Aglaide a conquistar uma moça cristã chamada Justina. A história do segundo seria ele, o homem apaixonado, que haveria se convertido ao cristianismo por amor a uma cristã. Nascido em 250 d.C. em Antarquia, na antiga Turquia, vindo de uma família de pagãos muito rica, Cipriano foi influenciado desde cedo aos caminhos da feitiçaria e do ocultismo, alquimia, astrologia e outras magias. Com apenas 7 anos já era considerado um mago. O bruxo, como muitos o chamavam, passou a aprender e a caminhar pelo mundo absorvendo conhecimento. Em Argos serviu a deusa Juno e aprendeu a arte do engano. E depois a necromancia, onde conseguia falar com os mortos. Em Esparta, para saber sobre o passado, futuro e o pós-vida, Cipriano cresceu e foi para o Egito, usando restos mortais de pessoas. Em Mênfis, no Egito, ele conheceu a bruxa de Évora e começou a aperfeiçoar a técnica da premonição. Quando a bruxa morreu, ela lhe deixou todos os seus manuscritos e ele começou a estudá-los intensamente. Por meses ele os estudou e se tornou temido por onde passava. Na sua volta a Antioquia, em sua cidade natal, ele se converteria ao cristianismo após conhecer uma moça chamada Justina. Ela era de uma família rica, os pais eram pagãos. Mas ela, após conhecer sobre os ensinamentos de Cristo, se tornou cristã, e passou a dedicar a sua vida em orações e também preservou sua virgindade, vivendo sobre voto de pureza. Mas ela já estava prometida a um jovem chamado Aglaide. Os pais de Justina, também já convertidos, seguiram com os votos de núpcias, mas Justina recusou o casamento. Aglaide se dedicou a fazer de tudo para Justina mudar de ideia. Ele recorreu aos poderes do conhecido Cipriano, para tentar fazer uma amarração amorosa. Cipriano trabalhou nisso, ele fez até um pó para despertar os desejos de Justina. Não conseguindo despertar a luxúria em Justina, nem com seus sacrifícios ao demônio deram certo. Ele começou a perceber que as orações de Justina protegiam de tudo que ele fazia, e ficou muito frustrado. Ele, como um feiticeiro experiente e poderoso, não entendia como podia falhar. Sua fé foi abalada. Foi então que Eusébio, um amigo cristão de Cipriano, o convenceu a se tornar cristão. Ele queimou a maior parte dos seus manuscritos. Existe uma história curiosa sobre o bruxo após esses acontecimentos. Contam que em uma noite de sexta-feira, em uma rua deserta, ele se encontrou com 14 fantasmas de bruxas que imploraram por sua ajuda, mas ele disse aos fantasmas que agora era um cristão, que havia se arrependido dos seus tempos de bruxaria e agora era temente a Cristo. Depois ele dormiu profundamente e sonhou com as orações de um anjo custódio que o livrariam desses fantasmas. Assim aconteceu, ele se livrou das almas atormentadas das bruxas. Porém, as histórias de Cipriano e Justina não agradou ao imperador Diocleciano, que mandou prendê-los e tortura-los para que renegassem a Cristo. Ele foi flagelado com pentes de ferro e ela foi chicoteada. Mesmo assim, eles não negaram a sua fé. Diocleciano não aceitou isso e resolveu fazer coisas mais cruéis. Cipriano e Justina foram jogados em uma caldeira fervente de banho e cera, mas mesmo assim eles não demonstravam tanto sofrimento e ainda não renegaram a sua fé. Foi aí que Diocleciano mandou matá-los. No dia 26 de setembro de 304, os dois foram decapitados às margens do Rio do Galo, em uma cidade chamada Nicomedia. Seus corpos ficaram expostos durante 6 dias até que alguns cristãos levaram seus corpos para Roma. Os restos mortais no Império de Constantino, seus corpos foram para a Basílica de São João Latrão. E essa foi a história desde a infância até a morte de Cipriano. Mas existem outros fatos que circulam no mundo, como a existência de um livro, um Grimório de São Cipriano, que muitos o usam, em especial aqui no Brasil. Esse livro é repleto de rituais, de exorcismo e ocultismo, magias. Além disso, o livro da capa preta, como é conhecido, reúne preparos de amuletos, magias para a saúde, amor, quebra de males, dentre outras, e traz regras e instruções para estudiosos que queiram usar. Dividido em 10 partes, ele é o único que traz a oração da cabra preta milagrosa. O livro de Cipriano traz segredos que o bruxo aprendeu nas centenas de viagens que ele fez pelo mundo, incluindo os ensinamentos que ele aprendeu com a famosa bruxa de Évora.
mas o que se refuta e onde o livro entra na história quando foi escrito, pois Cipriano havia queimado seus manuscritos quando se converteu, a questão e que não se sabe quando e quem reuniu os registros e os traduziu do hebraico para o latim e posteriormente distribuindo os textos. O que é inegável e que tal livro sofreu várias modificações através dos anos, adaptações às necessidades e possibilidades modernas, tudo isso coloca em dúvida a veracidade e alternidade das versões modernas. Atualmente é possível encontrar várias versões da obra, como a de capa preta, capa de aço ou autêntico verdadeiro ou único. A lenda de Cipriano, feiticeiro diabólico, se alastrou pelo mundo. O fato dele em relatos ter queimado toda a sua obra só fez aumentar a cobiça em torno dela. O desejo pela obra de Cipriano fez muitas pessoas pagar muito dinheiro para ter o verdadeiro Grimório de São Cipriano, que continha todos os ritos maléficos. No Brasil, o livro se tornou um almanaque ocultista que se dilui na crença popular. A dita verdade sobre o livro de Cipriano foi que alguém compilou todos os seus textos, já que eles haveriam aparecido séculos após a sua morte. O que se sabe foi que a primeira versão do livro surgiu em 1946, fazendo dele uma obra pseudoepígrafa. Funcionando ou não o temido e amado livro, não tem menção do seu autor real, considerando como pecado possuí-lo ou mesmo lê-lo. Este foi mais um vídeo do Entidades e o Paranormal, esperamos que tenham gostado. Esse vídeo foi todo feito usando a inteligência artificial. Se gostarem desse formato, comente para sabermos se continuamos ou não com esse estilo. Bom, até o próximo vídeo.